Saiu a notícia que vai deixar a torcida do São Paulo vermelha de raiva. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o jogador do São Paulo confirmado fora da temporada, só volta aí em 2026, complicado, vamos falar sobre isso e muito mais, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo, quarta-feira aí de mais um treino no CT da Barra Funda, né? São Paulo aí visando o confronto contra o Bahia, que acontece no próximo final de semana, sábado, se eu não estou enganado, né? Sábado, São Paulo e Bahia aí no Morumbis, provavelmente o último jogo do São Paulo no Morumbis no ano, né? E jogo aí importante, tem que voltar a vencer. Vamos ver se os caras aí resolvem jogar, né? Porque os últimos dois jogos aí, especialmente, tá uma má vontade que eu vou falar um negócio pra vocês, viu, cara? Vou falar um negócio pra vocês, viu? Enfim, meu querido, vamos seguindo aqui agora. E o Kaká, ele mesmo, deu uma entrevista para a ESPN falando sobre aí, cara, a situação do São Paulo, sobre o momento aí do São Paulo, falando que tá esperando, né, que o São Paulo briga aí para conseguir para a Libertadores de 2026. Olha só o que o Kaká falou para a ESPN, abre aspas. A minha expectativa é que possa brigar pela Libertadores em 2026. Tive uma experiência maravilhosa como torcedor com os meus filhos. Quero reviver esses momentos, fecha aspas aí para o Kaká, né, falando sobre aí, ter expectativa aí do São Paulo jogar a próxima Copa Libertadores da América. Kaká, todo mundo queria, né? Todo mundo que eu falo torcedor, porque lá dentro do São Paulo não tem ninguém se importando com isso. Talvez o Crespo esteja interessado nisso, né? Porque a diretoria, os próprios jogadores também não estão muito interessados, né? Aí tem várias situações, né? Política envolvida, atraso de salários, né? Então é literalmente uma bagunça e no final de tudo não tem ninguém preocupado com Libertadores, né? Tem gente preocupado com política, preocupado com a eleição ano que vem, Belmonte pra cá, Casares pra lá, a diretoria atrasa aí os salários dos jogadores, aí os caras de campo com aquela má vontade, né? Então tipo assim, não tem ninguém no São Paulo trabalhando aí para ir para Libertadores no ano que vem. Talvez só o Crespo tenha essa ambição, essa vontade de colocar o São Paulo na Libertadores do ano que vem. Agora, jogador, diretoria, não tem ninguém fazendo nada para poder colocar o São Paulo na Libertadores do ano que vem. Infelizmente, né, Kaká? Infelizmente, eu também queria muito que o São Paulo fosse. Vai ser uma frustração muito grande o São Paulo não ir, entendeu? Tem tempo ainda, Gabriel? Tem tempo. Será que vai mudar a postura? Os caras vão ter interesse? Porque falta o quê? 10 jogos para acabar a temporada. Tem muito jogo ainda, né? Tem muito jogo ainda. Agora, os caras, se jogar os próximos jogos igual jogo contra o Grêmio, contra o Mirassol, irmão, aí esquece. Aí esquece literalmente, até porque o negócio tá complicado. Não, a questão não é nem jogar mal e perder. A questão é a má vontade, a falta de interesse dos jogadores, especialmente nos últimos 2 jogos. Essa que é a questão. Entendeu? Porque jogar mal, irmão, faz parte do futebol. Tem dia que dá tudo errado, adversário, né, irmão, faz tudo certo e ganha o jogo, acontece. Agora, a má vontade do São Paulo nos últimos jogos é uma coisa assim que chama atenção. Aí depois essa informação de atrasos, aí você começa a casar, né, cara? Uma coisa começa a casar com a outra. Uma coisa começa a ter ligação com a outra. Entendeu? Complicado, né? Complicado aí. O goleiro Rafael vive um momento de ascensão nesta reta final de temporada, indo na contramão do elenco do São Paulo, que amarga uma ampla crise desde a eliminação para a LDU. O goleiro do São Paulo vem sendo protagonista aí de uma série de defesas difíceis nos últimos compromissos. O São Paulo segue perdendo e caindo na tabela do Brasileirão. Entretanto, o estrago poderia ser ainda maior se o Rafael não estivesse debaixo das traves. De acordo com o SofaScore, entre os goleiros que mais evitaram gols no Campeonato Brasileiro, o Rafael é o quarto, com uma média de 7,51 defesas por jogo, tá? Então o Rafael tem uma média de 7,51 aí defesas por jogo. Ele fica atrás apenas do Rossi, né, que tem uma média de 8,79 defesas por jogo. O Volpi, rapaz, aí do Grêmio, que tem 9,77 defesas por jogo, né, isso é média. E o Walter do Mirassol, tá, que tem uma média de 11,25 defesas por jogo. O goleiro do Mirassol, tá? Então o Rafael
é o quarto goleiro do Brasileirão que tem a maior média de defesas por jogo, tá? Ele tem 7,51 aí, né, defesas por jogo, segundo o SofaScore, né? Assim, cara, o Rafa tá fazendo uma temporada muito boa, né? Ele teve uma oscilação, eu acho que foi no ano passado que ele foi convocado, depois ele voltou, não voltou legal, teve uma oscilação, né? E esse ano, o ano dele é bem bom mesmo. Inclusive, né, se você for pegar os últimos 2 jogos do São Paulo especial, São Paulo perdeu. Se não fosse ele, por exemplo, tinha tomado goleada do Mirassol, apesar de ter sido 3-0, uma vitória bem vergonhosa, né, mas ele fez defesa ali que poderiam ali ter um resultado mais elástico pro Cuiabá não, pro Mirassol. E contra o Grêmio, cara, se não fosse ele, também tinha sido goleado. Porque o Grêmio fez 2 e teve chance para fazer mais e o Rafael fez boas defesas, entendeu? A temporada dele é muito boa, né, cara? Pô, pegou pênalti contra o Atlético Nacional, né? Tanto no tempo normal no jogo de ida, como também na disputa de pênalti no jogo da volta. Tipo assim, a temporada dele é muito boa, entendeu? O ano do Rafael aí realmente muito bom, né? E os números aí comprovam isso. Quarto goleiro da Série A com a maior média, né, aí de defesas por jogo no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Aí foi o que eu falei sobre os últimos jogos. Ó. Rafael, inclusive, chegou a protagonizar defesas praticamente idênticas nos últimos 2 jogos do São Paulo, contra Grêmio e Mirassol fora de casa. Ele fez defesas muito boas, né, cara? Muito importantes aí nesses 2 jogos que, apesar que o São Paulo perdeu, poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido pior aí se não fosse o Rafael, que faz uma temporada bem boa, cara. A temporada dele realmente aí é bem interessante ainda. Bom, infelizmente não estão seguindo aí, né, mesmo nível de entrega aí do Rafael, tá bom? A gente teve recentemente o Wendel se machucando novamente no jogo contra o Grêmio, né? E tá aí confirmado que ele só volta em 2026, rapaziada. Aí, informação do GE. O lateral esquerdo, Wendel, teve confirmado no São Paulo que o prazo para sua recuperação plena deve ser de até 8 semanas, o que o tira de combate na reta final da atual temporada. Assim, o retorno será apenas na pré-temporada de 2026. Substituído com apenas 10 minutos de jogo na derrota para o Grêmio no dia 16, ele retornou a São Paulo com bota imobilizadora e foi submetido a uma ressonância magnética, que diagnosticou uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, tá? Então tá aí, ele vai ficar, né, o prazo aí que ele ficará de fora de 8 até 8 semanas, né? E 8 semanas dá o quê? 2 meses, né? Que é o tempo que falta para acabar a temporada. Então tá aí, confirmado 8 semanas fora, significa que ele não joga mais em 2025. O Wendel só volta na pré-temporada de 2026. A gente fala muito do Oscar, né, cara, que foi um mico aí, o cara não consegue jogar, nem tem história de lesão na carreira, chega no São Paulo e não consegue jogar. Mas o Wendel é outro, né, cara? Tipo assim, o cara não conseguiu literalmente jogar na temporada pelo São Paulo. A gente fala muito do Oscar, né, que é o mais midiático ali, né, que tem um maior salário, mas o Wendel também é outro que, infelizmente, cara, não conseguiu jogar, mano. Tipo assim, é incrível as coisas que acontecem no São Paulo, né, cara? O Wendel chega aí do Porto, né, pô, tava muito querendo vir jogar no São Paulo, o cara chega e não consegue jogar, o Oscar chega e não consegue jogar, o Lucas mal joga a temporada, entendeu? Tipo assim, aí os 3 centroavantes aí, né, cara, um rompe o ligamento, outro rompe não sei o que, tudo fora da temporada, cara, tipo assim, é um negócio bizarro que acontece no São Paulo. Bizarro aí mesmo, tá bom? Aí, rapaziada, olha só isso aqui, ó. Contratado nessa temporada, o lateral acumulou 25 partidas com a camisa do São Paulo, tá? Então ele só teve 25 partidas no ano, é muito pouco. Tanto que, se você for olhar, ó, o Enzo Dias jogou aí na temporada 51 jogos. O Enzo jogou 51 jogos e o Wendel jogou 25. O Enzo jogou o dobro de jogos do Wendel. O dobro. O Wendel ficou aí muito tempo fora, ele vai ficar esse resto de temporada fora, muito por conta de lesão. Só que ele chegou depois do Enzo, né? Quando o Wendel chega no São Paulo, o Enzo já tinha chegado e já era titular do São Paulo, jogando muito bem, né? Então, tipo assim, o Wendel ficou muito tempo fora, mas ele chegou só depois, né? Chegou só depois, aí, do Enzo, vale ressaltar isso aí, para não ser justo. Então, o Enzo tem, cara, 51 jogos contra 25 do Wendel. O Enzo jogou o dobro de jogos aí do Wendel, apesar que o Enzo chegou mais cedo, vale ressaltar aí, né? Cara, tipo assim, cara, isso aqui é triste porque, além de você ver tanto jogador machucado, no final de tudo você não consegue nem imaginar
qual que é o teto do nosso time. Porque, por exemplo, centroavante não tem para jogar. A gente é eliminado das competições, não tem centroavante para jogar. A gente é eliminado das competições sem o melhor jogador, que é o Lucas, sem o Oscar, que é o segundo melhor. Entendeu? Então, tipo assim, cara, a gente tem um time, um elenco, no geral, que a gente não sabe até onde poder chegar. Qual que é o teto do elenco do São Paulo, porque nos momentos importantes da temporada, todo mundo tava fora. O Wendel machucado, né, chegou pelo menos com status que seria titular, Oscar e Lucas não jogaram, 3 centroavantes machucados, tipo assim, cara. A gente não consegue nem imaginar qual que é o potencial máximo do elenco do São Paulo, porque na hora do pega pra capar, do vamos ver, do mata-mata, de jogo grande, os caras estavam todo mundo aí desfalcando o São Paulo. Bizarro isso, né, cara? Tipo assim, olha, irmão, tipo assim, além da incompetência que a gente sabe que tem no São Paulo, é uma falta de sorte também que eu vou complicar. Apesar que eu não acredito muito nesse negócio de falta de sorte, né? Eu acredito muito em competência e incompetência. Entendeu? No São Paulo, é que no São Paulo parece que tem os dois. Tem a incompetência e tem o azar, né? Tipo assim, parece que junta coisa na outra, irmão. E é o São Paulo aí em 2025. Tipo assim, a gente não sabe qual que seria o potencial máximo do time, porque todo mundo fora, né? Tipo assim, complicado, cara. Triste mais nessa situação aí. Muito triste, né? Enfim. Vamos seguindo agora, rapaziada. E existe aí, né, cara, um momento político no São Paulo lamentável, muito triste mesmo, porque é aquele negócio que a gente fala, né? Os caras estão mais preocupados com política do que com campo, do que com time, do que com a parte financeira, que são os pontos mais importantes aí do clube, já que é um clube de futebol, né? Mas, infelizmente, a política acaba transcendendo ali, né, o campo e fala mais alto aí do que qualquer coisa, tá? A gente teve aí nessa semana, nos últimos dias, depois do jogo contra o Mirassol, o Casares tomando algumas medidas. Uma delas foi colocar o Márcio Calor Magno aí, né, no CT da Barra Funda, né, para ele estar ali diretamente perto da comissão técnica, perto dos jogadores. Ele agora faz parte do departamento de futebol, né? Basicamente isso aí. E evidentemente que isso não pegou bem pelo lado do Belmonte, porque é aquela questão que eu falei para vocês, cara. Belmonte e Casares têm lados opostos agora, né? E eu falei para vocês, cara, o Márcio Calor Magno agora, ele vai ser como se fosse um diretor de futebol indireto do São Paulo. Por que indireto, Gabriel? Porque o cargo é do Belmonte, só que Casares e Belmonte estão distantes, e agora o braço direito do Casares é o Márcio Calor Magno e não o Belmonte. Tanto que o Márcio Calor Magno deve ser o candidato a presidente de São Paulo, né, que o Casares vai apoiar pro próximo ano. Então, tipo assim, é como se o Márcio Calor Magno, cara, tivesse ocupado o lugar do Belmonte de forma indireta. Entendeu? Eu falo de forma indireta porque o Belmonte ainda é o diretor do São Paulo, né? Então, tipo assim, é a mesma coisa do Casares ter tirado o Belmonte e colocado o Márcio Calor Magno. A diferença é que o Belmonte ainda tá lá. Entendeu? E é óbvio que esse negócio aí pro lado do Belmonte não pegou bem. Segundo o André Hernan, há, neste momento, uma guerra fria entre Júlio Casares e Carlos Belmonte do São Paulo. A relação só piorou depois o Casares levou o Márcio Calor Magno, seu aliado político, para o CT da Barra Funda. Olha só, o superintendente, que é o Calor Magno, chegou com tudo no CT, distribuindo ordens e mostrando autoridade, o que aumentou o isolamento do Carlos Belmonte. Então tá aí, é óbvio que o Belmonte não gosta disso, porque o Belmonte sempre foi, né, cara, o cara mais próximo ali do Casares, o braço direito do Casares sempre foi o Belmonte, e agora não é mais, agora é o Márcio Calor Magno. A diferença é que agora o Márcio Calor Magno tá no futebol de São Paulo, tá na Barra Funda, e o Belmonte, né, já tinha uma relação, já tava com uma relação desgastada com o Casares, agora só isolou ainda mais. Então, tipo assim, cara, é um negócio assim, tipo assim, aquela notícia que deixa o torcedor puto, né, morrendo de raiva, porque os caras estão preocupados com isso. Esse lixo dessa política, né, aí que esses caras estão no meio, só atrapalha o clube, só atrapalha o time, reflete no campo, os caras estão preocupados com isso, entendeu? Ninguém está preocupado com o orçamento estouraram, né, estouraram o orçamento em 90 milhões, ninguém está preocupado com tanto de jogador que venderam da base, e mesmo assim vai ter que vender ainda mais para ter o superávit. Direito de mais atrasado, os caras estão preocupados com política, né? Aí vai perguntar, Gabriel, e o Casares vai demitir o Belmonte? Não, tá aí a informação também do André, não. Mesmo com esse cenário, o Casares não pretende demitir o Belmonte, que também não pensa em pedir demissão. Então tá assim,
Tá cada um pro seu lado, é uma guerra fria, como informou o André, né? Só que o Belmonte não vai pedir pra sair e o Casares também não vai demitir o Belmonte, né? Uma bunda molista também dos dois lados, porque, tipo assim, os caras já tá desgastado, cada um já tá pra um lado. Aí um não perde o boné e o outro não manda embora, né? E fica, né, cara, essa... Vou usar o termo que eu queria usar aqui, né? Mas enfim, literalmente uma palhaçada, e é por causa de essas e outras que o São Paulo tá na situação que tá nos últimos muitos anos. Não agora. Por essas e outras, o São Paulo tá na situação que tá. Por essas e outras que o São Paulo hoje não tem credibilidade, por essas e outras que o São Paulo não é mais protagonista, por essas e outras que o São Paulo não briga por títulos e não é mais favorito em porra nenhuma que disputa como era antigamente. Entendeu? Direito mais atrasado. Tipo assim, tudo é o reflexo aí do clube como um todo. Tudo é o reflexo aí de uma gestão lamentável. Tipo assim, tu vê a gestão do São Paulo, tipo assim, dá vontade de chorar, entendeu? Dá vontade de chorar, de tu... Enfim. Tipo assim, lamentável, cara. Tipo assim, muito triste mesmo as coisas que acontecem no São Paulo. E é isso, né? Enquanto acontece, a gente está preocupado com o campo, com o salário atrasado, orçamento, dívida, lá no São Paulo os caras estão preocupados com isso, né? Guerra fria de política. É um negócio assim que dá tristeza, né, cara? Dá tristeza porque a gente quer saber do futebol, né? A gente quer ver jogo, torcer, falar de futebol, só que, infelizmente, esse tipo de coisa é o que acaba destruindo o clube, como não só destruiu o São Paulo, e colocaram o São Paulo na situação que está por causa dessa palhaçada política, né? As políticas dos clubes são importantes, mas acaba destruindo o clube porque sempre fala mais alto, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.